Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é sobre osteologia da coluna vertebral e essa é a primeira parte. Como é um assunto extenso, ele vai ser dividido em algumas outras videoaulas, beleza? Bom pessoal, a coluna vertebral, juntamente com o crânio, as costelas e o externo, compõem o esqueleto axial. E os ossos que compõem a coluna vertebral, eles são ossos irregulares, como a gente já observou, né? Irregulares são aqueles que não têm umas formas muito regulares como as outras, né? Não são ossos que são semelhantes uns com os outros, tem diferenças, tá? E eles vão desde o crânio até a cauda. Por meio destes ossos, vão ser por onde vai passar a medula espinal, ou seja, por meio do canal vertebral, tá? E todos esses ossos que compõem a coluna vertebral são chamados de vértebras, tá? Então, pessoal, a coluna vertebral ela é muito importante para o animal, pois além dessa importante função de proteção da medula espinal, ou seja, dessa importante parte do sistema nervoso central, ela também auxilia na manutenção da postura e da conformação do animal. A coluna vertebral ela é dividida em 5 grandes regiões ou 5 segmentos: cervical, tá? Torácico, lombar e sacral e caudal. Então, na região cervical ou segmento cervical são as vértebras cervicais, região do pescoço. Na região torácica, as vértebras do tórax, tá? Que vão estar aqui na região do tórax, tá? As vértebras lombares na região lombar, tá? E as vértebras sacrais ou sacral osso sacro, que são vértebras fundidas, e as vértebras caudais ou coxígeas são as vértebras que compõem a cauda do animal. E não rabo, cauda, viu? Aqui nesse quadro, né, nessa tabela, na verdade, do livro Koenig, que a gente sempre estuda ele, utiliza ele nos nossos estudos anatômicos, um dos melhores livros que tem, livro e atlas, tá? A gente observa aqui a fórmula vertebral dos mamíferos domésticos. E eu vou pegar um exemplo para vocês entenderem o que é essa fórmula vertebral. São a quantidade de vértebras que tem em cada um desses segmentos. Vou falar aqui do bovino, vocês veem dos outros depois com mais detalhes, tá? Então, no bovino, ele tem 7 vértebras cervicais, 13 vértebras torácicas, 6 vértebras lombares, 5 vértebras sacrais e de 18 a 20 vértebras caudais. Quando vocês forem observar, até nessa variação que eu já mostrei aqui nas vértebras caudais do bovino e nos outros animais, vocês podem ver que podem ter diferenças de números entre essas vértebras, dependendo da espécie e da raça desses animais. Tá? Vão ter animais que vão ser mais longilíneos, mais brevilíneos, então eles vão ter alguns segmentos com maior número de vértebras. Tá ok, pessoal? Bom, pessoal, vamos iniciar falando sobre o atlas. O atlas, ele é a primeira vértebra cervical. Então, dentre as 7 vértebras cervicais que existem nos animais, o atlas é a primeira vértebra cervical, ou seja, a C1. Lembre-se que as vértebras elas são nomeadas pela sua numeração de cranial para caudal, tá? Então a primeira que aparece é a C1, mas por ela ser uma vértebra diferente das outras, totalmente específica e diferente, ela tem um nome próprio, que é o atlas, tá? Então o atlas ele fica aqui segurando o crânio, tá certo? Ele é a parte que vai articular com o occipital na base do crânio, tá? Então essa primeira vértebra, o atlas, ela tem algumas particularidades, algumas diferenças em relação às outras vértebras cervicais, tá? Então, o que a gente observa aqui, praticamente todas as vértebras cervicais vão ter algumas estruturas semelhantes em todas elas, né? Não só as cervicais, as outras vértebras também, como o processo espinhoso, que é a parte mais pronunciada dorsalmente, os processos transversos, que são as partes laterais, e o corpo da vértebra. Aqui a gente não observa nessa vértebra em específico esses pronunciamentos. O que a gente vê nessa região dorsal, aonde seria o processo espinhoso, nós temos aqui onde está sinalizado o tubérculo dorsal, que é a parte mais dorsal do atlas, é o tubérculo dorsal. Nos locais, nas laterais, onde seriam os processos transversos, a gente tem a asa do atlas. Então, lateralmente, aonde seriam os processos transversos, é toda essa asa do atlas. Tá certo, pessoal? O corpo da vértebra, nessa parte basal, nessa parte mais firme, que é na parte mais de base das vértebras, aqui
ela não é totalmente definida como corpo da vértebra, mas essa parte é a parte mais de baixo, que a gente vai ver daqui a pouco na vista ventral. Como essa é a vista dorsal, a gente está vendo de cima. E aí o que eu quero chamar a atenção? Que tem aqui o canal vertebral, ou seja, o forame vertebral. Lembra-se que quando a gente falando de uma vértebra sozinha, é o forame vertebral, e quando se juntam com as outras vértebras, ele é dito canal vertebral. Mas está correto se você considerar que canal vertebral, já falando da vértebra, só entender que o forame vertebral e o canal vertebral é a mesma coisa. Mas falando sozinho de uma vértebra é forame vertebral, e falando de todas as vértebras em conjunto é o canal vertebral, porque é o canal por onde vai passar a medula espinal. Tá certo, pessoal? É esse canal das vértebras onde vai passar a medula espinal. Então, já falando desse canal ou forame vertebral, tem um forame aqui na região do Atlas, que ele está voltado cranialmente, que é o forame vertebral lateral. E aí vai o bizu para você decorar, para você entender, fica mais fácil assimilar por que ele é o forame vertebral lateral. Ou seja, tem o forame vertebral, que é o canal vertebral no meio, no centro do Atlas. Lateralmente, a primeira vértebra que vai estar lateralmente, o primeiro forame que vai estar lateralmente a ele é o forame vertebral lateral, é esse primeiro. E logo mais próximo, mais voltado para a parte lateral, para a parte da asa do Atlas, nós temos o forame alar, tá certo? Então, o forame vertebral lateral ele está mais medial, ele está voltado para o forame vertebral, e o forame alar ele está voltado lateralmente, mais para fora, tá certo? Esse Atlas aqui é um Atlas de equino, então ele tem uma particularidade aqui que é o forame transverso, tá certo? Então, no forame transverso ele é presente nos equinos e nos carnívoros. Nos ruminantes, como bovinos, nós não vamos observar a presença do forame transverso, tá ok? Essa aqui é uma vista ventral do Atlas, então o que a gente observa? Como a gente viu lá na vista dorsal, vendo de cima, tinha o tubérculo dorsal, aquela parte mais protuberante, né? Aquela parte mais onde seria o processo espinhoso. Aqui na parte ventral a gente tem onde seria o corpo da vértebra, lembra que eu falei para vocês? Aqui é o tubérculo ventral. Então essa saliência, essa protuberância que tem ventralmente no Atlas é o tubérculo ventral, tá? A gente observa aqui as projeções craniais, onde vai ter ali a parte articular com os côndilos, tá? Na região cranial. Tá? Essa face articular cranial ali. Aqui é na parte caudal, aonde vai ter depois já a articulação com a segunda vértebra cervical, que é o Atlas, que nós vamos ver agora. E agora a gente observa nessa imagem, numa vista crânio-dorsal, ou seja, vendo de frente e da parte de cima, né, do animal, como se o animal estivesse na nossa frente, vista crânio-dorsal de uma vértebra que é a segunda vértebra cervical, ou C2, mas ela, por ser diferente das outras, juntamente como a gente viu o Atlas, que é nomeado aqui, é o áxis, tá? Então, o áxis é uma vértebra bem diferente de todas as outras vértebras, porque principalmente ela tem essa diferença aqui, que é o dente do áxis, tá certo, pessoal? Então, o dente do áxis, ele fica aqui nessa porção cranial, nessa vista cranial, e ele se articula com a primeira vértebra cervical, que é o Atlas, tá? Então, aqui a gente observa o dente, a gente observa essa parte aqui da face articular cranial, que vai se articular com todo o Atlas, mas principalmente o dente entrando no Atlas, tá? Vai ter esse espaço entre o Atlas e o áxis, a gente chama de espaço atlântico-axial, tá? Lembra que as vértebras elas são unidas, mas elas têm espaços entre as vértebras, né, onde vão ter os discos intervertebrais. Esses espaços são importantes porque é isso que dá mobilidade, movimento à coluna vertebral. Se não tivesse esse espaço, que ocorreria? A coluna seria rígida, o animal não ia conseguir se virar. E aqui, especificamente nessa região do espaço atlântico-axial, que é entre o Atlas e o áxis, a gente observa que aqui, por essa conformação do dente, enfim, se articulando dentro do Atlas, ela pode fazer alguns movimentos de rotação, movimentos de pivô, é uma articulação pivô, tá certo? O que mais a gente observa aqui nessa imagem? O processo transverso, que ele fica lateralmente,
Então lá no Atlas a gente via que é a asa do Atlas, e aqui já é o processo transverso, propriamente dito. Essas asinhas aí pequenas é mais pronunciado lateralmente, o processo transverso. E essa parte de cima aqui, essa parte mais singular, mais ereta, pronunciada dorsalmente, é o processo espinhoso, que a gente vai observar melhor agora na outra imagem. Então nessa outra imagem aqui a gente vê uma vista lateral do ápice, tá? Que é a C2, a segunda vértebra cervical. Então a gente observa o dente, como ele é pronunciado, ele vai se articular com o atlas, como a gente já falou, a sua face articular ventral, nessa projeção cranial aqui, que se articula, tá? A gente vê ali, na outra a gente tinha visto também o forame vertebral, que é a parte onde passa a medula espinal, que juntamente com as outras vai formar o canal vertebral, né? Então o forame e o canal vertebral, do lado dele, sempre a gente lembrar que o forame que passa lateralmente a ele é o que a gente está vendo aqui, forame vertebral lateral. É o forame que passa lateral ao forame vertebral, tá certo, pessoal? O processo espinhoso aqui em cima, que a gente observa, os forames transversos que a gente observa aqui, ó, lateralmente você consegue ver, ele tem uma entrada e uma saída, então ele passa lateralmente aos animais, nos animais, né, aqui no ápice dos animais, ele passa lateralmente, e o processo transverso, que é essa parte mais lateral, tá certo? Então aqui, além disso, tem também o processo articular caudal, que não está sinalizado aqui, mas é essa partezinha de trás que fica caudal, que vai se articular com o processo articular cranial da terceira vértebra cervical, ou C3, que é em diante, né? A partir de agora é só C3, C4, C5, C6, C7, e de acordo com o segmento e a sua numeração vai ter também um nome específico. Então vai ter essas articulações entre essas vértebras, tá? Esses bracinhos se articulam, os processos articular caudal aqui no ápice se articulam com o processo articular cranial da vértebra cervical da C3, que a gente vai observar nas imagens seguintes. Então, pessoal, a partir da terceira vértebra cervical, elas não são mais chamadas por nomes específicos, e sim pela numeração correspondente à sua posição, de cranial para caudal. Então aqui observamos a terceira vértebra cervical, e o segmento é a região cervical, né, que começa com C, então aqui é a vértebra C3, tá ok? Então agora vai ser de cranial para caudal C3, C4, C5, C6 e C7, tá certo? Então nessa vista cranial dessa vértebra cervical, ou seja, a gente está vendo a vértebra de frente, a gente pode observar de forma mais pronunciada o corpo da vértebra, né? Também você pode observar em algumas denominações, descrições, como seja a cabeça da vértebra. Então aqui já vai uma dica, para nunca esquecer. A parte mais pronunciada da frente, a parte mais pronunciada do corpo da vértebra, é a cabeça da vértebra, que está a região cranial. Quando você pegar a vértebra, você já vai saber que isso aqui é a parte cranial, tá certo? E aí a gente vê também o forame vertebral, ou o canal vertebral, né? Lembra, quando é a vértebra só é o forame, mas por onde passa, quando juntas com as outras vértebras, passa a medula espinal, aqui é o canal vertebral, tá? E aí a gente vai vendo aqui, ó, lateralmente, observamos os processos transversos, um de cada lado, tá? E juntamente a eles tem também mais dois forames, que são os forames transversos, tá certo, pessoal? Como a gente está vendo a vértebra de frente, né, nessa vista cranial, a gente também pode observar o processo que vai fazer a articulação com a outra vértebra que está à frente dela, né, que está cranial a ela, que é o processo articular cranial. E a parte mais pronunciada dorsalmente, né, em sua vista dorsal, aquela parte que está mais para cima, é o processo espinhoso, tá ok? E nessa outra imagem, nós temos a vista caudal de uma vértebra cervical. E o que vemos de diferente, e para não esquecer, a região do corpo aqui, nessa parte mais caudal, é como se fosse a parte da nossa coluna vertebral na parte lombar, que ela é um pouco mais pronunciada para dentro, né? É uma lordose fisiológica que a gente tem nessa parte aqui, a gente chama, né? Na frente era a parte da cabeça, a parte do corpo, a parte da cabeça, para a gente não esquecer. E a parte de trás, que é essa parte mais côncava, né? Mais para dentro, a gente chama também de fossa vertebral, tá? Então aqui é o local também do corpo, mas a fossa vertebral na parte caudal.
tá? Então lembrar que entre uma parte caudal de uma vértebra e a que se articula com ela, a outra parte cranial, ou vice-versa, entre esses dois corpos vertebrais vão ter os discos intervertebrais, que vão ser as estruturas flexíveis, feitas de cartilagem, que tem como função diminuir o atrito entre essas vértebras, evitar o impacto e assim proteger a medula espinal, tá certo, pessoal? Então, outro acidente ósseo que a gente observa aqui, diferente dos outros que a gente já viu, né? A gente já viu processos espinhosos, a gente já viu forame canal vertebral, já viu o processo forame transverso. A gente vê de diferente aqui o processo articular caudal, tá? Que é aquele que vai se articular com o processo articular cranial da vértebra adjacente a ele, tá? Então, na C3, C4, C5, C6 e C7 vão ter essas junções entre processo articular cranial e caudal. Tá? Então essa vértebra cervical aqui, as vértebras cervicais de forma geral, elas são muito semelhantes, tá? Entre a C3, C4 e C5 praticamente não tem diferença. A C6, uma observação importante, tá? Anotem aí. A vértebra C6 ela é mais curta que as outras vértebras anteriores, que a C3, a C4 e a C5. E a C7, ela parece muito, ela também é um pouco mais curta como a C6, mas ela, no entanto, tem como diferença o processo espinhoso ser um tanto quanto mais pronunciado do que essas outras vértebras cervicais, ok? Então, pessoal, nós vamos parar essa aula por aqui. Vamos ficar com esse primeiro segmento, que é da região cervical. Na próxima aula a gente vai começar com as vértebras torácicas, tá? E assim por diante, até completar toda a osteologia da coluna vertebral, beleza? Mais uma vez, quero agradecer à Universidade Federal do Agreste Pernambuco, tá? O Laboratório de Anatomia e Patologia Animal, o LAPA, por permitir, em nome da professora Daniela, né, e de todos os envolvidos, permitir a utilização dessas imagens para a produção dessa videoaula. Então, pessoal, o intuito dessa videoaula é sempre trazer mais conteúdo para vocês, mais uma forma extra classe para vocês estudarem. Espero que vocês tenham gostado, continuem assistindo as videoaulas e encontramos vocês nas próximas aulas, que serão dos próximos segmentos da coluna vertebral. Até a próxima aula, pessoal!